Este episódio tem o patrocínio da Editora Self. A Editora Self é centrada em trazer-te os melhores livros dos melhores autores a nível mundial nas áreas de negócios, empreendedorismo e finanças pessoais, mas também nas áreas de nutrição, psicologia e mindset, para que a tua vida seja mais fácil e possas criar o teu próprio caminho de aprendizagem ao longo da vida. Estes best-sellers internacionais partilham uma atitude de aprendizagem das técnicas que nos permitam vencer as nossas dificuldades e os nossos desafios. Eu sou, obviamente, um ávido leitor destes livros, seja porque quero ter uma vida mais saudável ou umas finanças pessoais mais saudáveis, ou mesmo porque quero criar hábitos que me permitam aproveitar melhor a minha vida e o meu tempo. Procura o teu próximo livro e constrói o hábito de leitura na tua vida. Eu considero que a leitura é provavelmente o hábito mais determinante na tua vida e na tua carreira, e é das experiências mais transformadoras que tu podes fazer. Se quiseres consultar o catálogo da Self, podes fazê-lo no link www.editoraself.pt e usar o código de desconto temporada 6 para ter 15% de desconto nos livros da Editora Self. Olá, António. Olá, Rui. Cá estamos. É verdade. Estamos aqui para um episódio que é o 4º episódio desta temporada. Exato. Para falar de tudo. De várias coisas. Sim, vamos falar vamos fazer aqui uma abordagem ao momento atual da economia. Também é importante mencionar algumas coisas que se estão a passar. Eu não falei especialmente, por exemplo, do caso da Celsius aqui. Isso coincidiu com o momento, não ouviste nada. Pronto, a Celsius também um protocolo com graves problemas, algo muito próximo do Terra e Luna, mas o enquadramento é diferente, ok? Não é o mesmo cenário, não foi a mesma coisa que se passou, não são o mesmo tipo de agentes no mercado. Aliás, existe um plano relativo, está-se a construir um plano aparentemente relativamente sério para manter o Celsius como algo ativo e, portanto, para sobreviver. Celsius basicamente é um protocolo de empréstimos de cripto e, portanto, crédito. Portanto, faz também parte do DeFi e é no DeFi que estão a surgir a maioria dos problemas. Aqui eu quase que tenho vontade de recuar algumas temporadas atrás, quando por algumas vezes eu referia que o DeFi era algo muito complexo, não é? É uma coisa dentro de uma coisa dentro de outra coisa. Toda a gente queria muito que se falasse de DeFi na altura, estamos a falar há 1 ano atrás ou há 2 anos atrás, porque DeFi explodiu. É preciso perceber uma coisa, e se calhar começo já aqui a entrar num dos grandes temas do episódio, que eu ia deixar para o final, mas olha, agora vamos passar para o início. Isto tem a ver com quando estás num bull market, vale tudo. Okay. Vale tudo. Quando estás num bull market é muito fácil convencer as pessoas a entrar nas coisas erradas. Sim. É muito fácil de uma coisa que ainda não merecia ser grande tornar-se grande. Porque estás num bull market, tudo sobe. Tu fazes a maior asneira e estás a ganhar dinheiro. Isto é como o trader que está num bull market, estás a ver, e de repente o trader acha que é muito bom a fazer trading. Porquê? Porque seja qual for a asneira que ele faz, sobe. Sim. E ficamos com umas ideias muito erradas sobre o que é um mercado. Ele não consegue perceber bem o que é que funcionou. Ele sabe é que subiu. Sim, e o mais fácil é termos aquele impostor do isto até afinal não é assim tão difícil, eu até tenho jeito para isto, não é? Não, na verdade ninguém tem jeito. Deixa-me só partilhar aqui já agora uma estatística interessante para quem acha que bate o mercado com investimentos e tradings. 97% das pessoas, quando faz trading, perde dinheiro. Ok? Só 97%? Quando tentam bater o mercado, porque há um valor... que são mais espertos, é isso? A maioria do pessoal que está a fazer trading, quando está a fazer trading, e eu não quero aqui minimamente comprar uma guerra com traders, nem nada disso. Isto é uma estatística, é um estudo de quando tentamos bater o mercado, podemos fazê-lo no curto e no médio prazo, mas no longo prazo, quando estamos aqui a falar de 10 anos, por exemplo, num prazo de 10 anos, bater o mercado é muito difícil. Só cerca de 3% das pessoas é que batem o mercado em prazos tão longos. Portanto, isto é um convite também a pensar-se aqui numa estratégia de investimento que não seja tão esforçada. Mas enfim, eu não quero minimamente ter
esta batalha com traders, isso é muito mais um aviso para quem acha que não está a fazer o seu melhor porque não está a fazer trading. Quem está a fazer trading e está satisfeito, ótimo, vamos continuar. É porque está a acertar e provavelmente é dos 3%. Não há questão nenhuma com isso. O que eu quero com isto dizer é, não achemos todos que conseguimos ser esses 3%. Certo. É muito difícil ser esses 3%. E não é com os trades no final do dia, quando chegamos do trabalho ou à hora do almoço, que vamos conseguir fazer esses 3% de diferença no mundo. Ou ainda meio a dormir de manhã. Pois, ou à noite já quase a dormir e a pensar nos trades da manhã e a programar coisas. Não é nada fácil e, portanto, antes de mais, para ficar mesmo muito claro, tirar o chapéu a quem está a fazer trading e consegue ganhar dinheiro com isso, ótimo. Porque não é fácil. Não é fácil, é uma atividade de grande esforço e, portanto, pronto, quero é deixar o aviso às pessoas, não fiquem com o FOMO que eu hoje trago aqui na t-shirt. Hoje é a minha caneca. E é a tua caneca. Não se sintam no FOMO porque alguém está a ganhar dinheiro com trading e porque parece que é fácil. Não é nada fácil. A estatística está contra as pessoas, não é? Está contra, sim. E aqui eu queria dizer isto, a nível das empresas é um bocadinho igual. Porque num bull market é muito fácil criar protocolos que funcionam. Porque de repente tu lanças uma coisa nova no mercado que está em ebulição, está com gente a entrar, gente a comprar a toda a hora. O que as pessoas mais querem é promessas. E assim que tu apareces com uma promessa de uma coisa diferente, de repente a tua empresa dá um salto. Estamos a falar de empresas que crescem 100% ao mês. Em funcionários, em volume, em tudo. Mais do que isso. Mas imagina, deves lembrar-te de algures no tempo eu mencionar que o Coinbase duplicava de funcionários mais do que uma vez por mês. Sim. Quando estava num bull market, em 2017, 2018. Isto não é muito diferente. Estas empresas crescem a uma velocidade tremenda. E o Coinbase agora está a despedir ou já nem está a contratar? Sim, esse era um tema que eu também queria trazer. Mais de 1000 funcionários estão a ser despedidos na Coinbase, cerca de umas centenas a milhares também na Gemini, ou seja, vários exchanges de alguma dimensão que vinham com crescimentos desproporcionados, ou pelo menos altamente voláteis. Foram atrás de um bull market também, tiveram que contratar. Agora num bear market também têm que despedir e que tem que ajustar, não é? Isto também não é dramático, não é o fim da macacada, não vale a pena estarmos a fazer aquelas grandes gordas no jornal a dizer Coinbase despede. Agora Coinbase despediu. Sim, é um indicador de mercado. Quer dizer que o mercado agora está a encolher. Sim. E assim como estas empresas duplicam a quantidade de funcionários em pouco tempo e triplicam, também vão ter que reduzir num bear market, é normal, é uma reação. Aliás, isto mais à frente neste episódio vai ser muito útil, esta ideia do despedir porque o mercado contrai. Já vamos falar disto relativamente ao mercado global, à economia global. Mas sobre isto era importante passar esta ideia. Aliás, esta ideia até gostava de dizer que foi um bocadinho inspirada num dos nossos Bitcoin Talkers do nosso Discord, que partilhou esta ideia de que um dos mais ativos no nosso Discord partilhou esta ideia para validar um bocadinho ali no grupo. É ou não verdade que um bear market também é uma limpeza da casa? Sim. Vai tirar da frente tudo o que são coisas frágeis. Isso agora fez lembrar o paralelo com o jejum intermitente, ou seja, também no jejum há as células que são as menos boas também acabam por ser consumidas e aqui é a mesma coisa, que é no jejum o que é bom fica. Tu tens de concentrar os esforços, o corpo foca-se naquilo que é fundamental para ele e desperdiça aquilo que não é fundamental manter, não é? Então, basicamente, focas a energia naquilo que é realmente importante. É verdade. E provavelmente, assim como na natureza, também nas finanças faz algum sentido que o nosso foco vá para aquilo que é importante. O que é importante também há aqui outra oportunidade, que é estas coisas tornarem-se mais sólidas. Reagirem. Isto não é só triunfar ou morrer. Esta ideia é um bocado romântica, não é bem assim. Sim. Às vezes é aprender e melhorar. E portanto estas empresas estão a melhorar. As que sobreviverem estão a melhorar, não é? A Terra, a Luna provavelmente não está a melhorar. Este Celsius ainda por cima com uma possibilidade de uma ajuda vinda do FTX e do Alameda Capital, que sente, que disse publicamente através do seu CEO que não que tenha tido culpa no processo, não que seja resultado daquilo que é a atividade deles, mas que sentem uma certa responsabilidade de querer criar este mundo melhor,
onde empresas tentam ajudar empresas desde que elas mostrem que têm um valor sério. Pode ser interessante e podemos criar aqui no cripto, talvez, ou pelo menos algumas pessoas podem criar ainda um goodwill interessante, numa economia interessante, que seria a verdadeira economia, não é? Uma coisa para o bem e não para o aproveitamento. Sim, seria bom. E também passa uma mensagem de nós continuamos a acreditar neste ecossistema, nós continuamos a acreditar nestas coisas e até estamos dispostos a investir porque senão, se nós deixarmos essas empresas todas caírem e toda a gente se começa a encolher, começa a passar a mensagem de isto está no salve-se quem puder, não é? Isto estamos todos a morrer e agora é este, depois a seguir é o outro, enquanto há uns que não, nós continuamos a acreditar na coisa e vamos ajudar, não é? Acho que é também uma vontade de fazer diferente, talvez queiram-se de alguma forma distanciar da economia legacy, não é? Da economia mais tradicional, onde não vês tantas vezes uma empresa só porque sim, porque decidiu e porque acha que é uma boa ideia ajudar outra, e estamos a falar de dezenas, provavelmente uma centena de milhares de milhões de euros. Ok? Portanto, é um valor muito grande. Trocos. Não é trocos. Este sistema foi usado no passado, eu fiz uma partilha disto até no Discord relativamente a um artigo sobre isto, que era uma possível vontade de usar um modelo usado no passado com o Bitfinex, também para o salvamento do Bitfinex no passado, e que aconteceu em 9 meses, conseguiram recuperar o mal feito relativamente aos clientes principalmente, e recuperaram praticamente tudo, que é uma oportunidade da empresa poder recuperar e conseguir pagar de volta aos clientes e deixá-los novamente confortáveis. E se isto acontecer, será novamente um bom exemplo de atitude empresarial neste novo ecossistema, que eu acho interessante. E credibilidade também para investimentos futuros. As pessoas começarem a perceber que essas empresas, o objetivo é, como esse exemplo que deste agora, de facto deixar os clientes que possam ter perdido alguma coisa recuperar, as pessoas depois também terão mais confiança no futuro em, ok, eu vou pôr aqui o meu dinheiro porque sei que se isto não correr assim tão bem, eles estão lá, não é? Sim. Diferente do que aconteceu num banco português no passado, mais que um banco em Portugal. E outros por aí fora, não só em Portugal. Sim. Então, olha, só uma partilha curiosa para termos aqui alguns pontos de conversa. Às vezes eu acho que muita gente pode entrar em dificuldade sempre que se interessou por cripto e de repente Bitcoin começa a descer, os valores descem e a única conversa que consegue ter com amigos conhecidos, os tais jantares onde eu brinco, que se fala sempre de Bitcoin hoje em dia, e eu acho que isto é uma realidade, de repente entra a piada, não é? Olha onde é que está a Bitcoin agora. Acho que era importante perceber aqui algumas coisas. Vamos pôr aqui uns números só engraçados para também munir estas pessoas de alguma capacidade de resposta e não se sentirem nem defraudadas, nem envergonhadas por estarem a acreditar numa economia diferente. Na verdade, esta atitude de estar em Bitcoin, de estar em criptomoedas, é uma atitude arriscada, certo. É uma atitude, de certa maneira, disruptiva, que tem este desconforto, que de vez em quando as pessoas vão ser consideradas, sei lá, distópicas ou geeks ou algo desligado do mundo normal. Então vamos só partilhar aqui 2 ou 3 coisas sobre o mundo normal. Nos últimos 4 anos, agora houve uma queda do valor da Bitcoin, não é? Já Sim. Agora podemos falar que estamos eventualmente não chegou a 1/3 do valor, caiu cerca de 40%, depende 50%. Quando é que faz a referência? Face ao seu topo da Bitcoin mania em 2020, 2021, não é? Tivemos um crescimento muito, muito alto do valor, mas estamos a valores sensivelmente de 2018, Sim, 2017, no seu topo. Portanto, estamos nos 19 mil, 20 mil, estamos acima do topo de 2017, que na altura foi o valor mais alto de sempre. Sim. Portanto, estamos acima desse valor. Deixa-me partilhar aqui 2 coisas. O M2, que é a massa monetária, já falámos aqui de impressão de dinheiro algumas vezes, quem puder recuperar para trás, ou pelo menos manter presente este conceito é importante. O M2, que é a massa monetária, cresceu 36% nos últimos 4 anos. A impressão de dinheiro. A impressão de dinheiro. O ouro, e aqui quando digo aumentou, atenção, isto é inverso ao que eu vou falar a seguir, ok? Quando eu digo aumentou, quer dizer que o nosso dinheiro desvalorizou esta percentagem. Sim, isso é uma coisa que tu já disseste várias vezes, é que quando se imprime, desvaloriza a moeda. É partir a pizza em mais partes, não é? A pizza da massa monetária é uma pizza inteira, que vale a economia dessa moeda. Partir em 10 moedas
não é? Que se tivermos 10 moedas, temos 10 fatias de pizza de um tamanho, mas se de repente emitirmos mais 39% de moedas, o que temos é mais fatias, não temos uma pizza maior. Não aumentou. Não é? É como a nossa altura, não é? Nós somos medidos em centímetros. Se medirmos em milímetros, é 10 vezes mais. Nós não crescemos. É só estás a medir noutra coisa. Estás a dizer que a tua moeda agora vale menos. Tu podes desvalorizar, podes imprimir 10 vezes mais moeda. Não há 10 vezes mais dinheiro, há o mesmo dinheiro. A única questão é que estás a medir com uma moeda que não vale tanto. Um chaveiro, em bom português. Então, vamos aqui ver outras coisas. O ouro subiu 7% neste período. Que normalmente é considerada uma boa reserva de valor. Nasdaq subiu, o conjunto das ações que compõem o Nasdaq subiu 19% neste período. Okay. Bitcoin subiu 229%. Só. Portanto, estes números são interessantes. Eles não significam tudo, mas são interessantes para às vezes podermos dizer uma cartada clara para dizer, atenção, ainda há isto, ok? Está a cair agora, sim, mas se analisarmos ao dia estas coisas, aliás, muito interessante, deixem-me partilhar também, que neste momento uma das possíveis defesas relativamente àquilo que está a acontecer, defesas financeiras, relativamente ao que está a acontecer no mundo, será provavelmente investir em commodities. Agora, é importante ver uma coisa engraçada, as commodities neste momento têm mais volatilidade do que Bitcoin. Como? Como? Por causa desta histeria total, por causa deste anda tudo perdido, porque na verdade o mercado acionista está a cair cerca de 30% ou 20 e tais por cento face ao ano passado, ou seja, quem investiu o ano passado está a perder 20%. O mercado de bonds, o mercado de obrigações, que normalmente é um refúgio para o mercado acionista, está a cair também. Então as pessoas não têm onde se agarrar. As pessoas não têm onde se agarrar. Para onde é que vão? Commodities. Mas commodities, isto é psicologia. Porque repara, neste momento não há nada de economia. Não há nada aqui de... Não vale a pena acharmos que os economistas sabem alguma coisa do que é que está a passar. Não há terra firme agora. Não sabem nada. Isto nunca aconteceu nas histórias de bonds. Isto tens que recuar provavelmente 100 e tal anos para ver algum momento em que bonds e ações tenham caído consistentemente, ao mesmo tempo, em quase igual quantia. Isto não acontece normalmente. Sim, porque as pessoas tiravam de um lado, punham no outro, fazia com que um subisse, não é? Normalmente os bonds são um refúgio. A questão é que as pessoas também já não acreditam nos governos e na capacidade deles poderem vir a pagar a sua dívida e, portanto, acontece que também não querem investir ali e, portanto, também estão em queda. E depois investem em commodities, mas como? De uma forma emocional, ou seja... à reação da notícia. Não é? Anda tudo com as calças nas mãos, não é? A correr atrás de uma oportunidade. E os commodities, de facto, podem ser a energia, não é? Que vem esta globalidade agora dizer que a energia ficou um bem escasso e que, de repente, agora temos todos que correr para a energia porque ela é escassa. E depois há uma notícia da guerra aqui, guerra ali, pronto, mais escassa fica a energia, porque a Europa especialmente depende da energia que vem de leste, etc. Ontem etc, falava etc. com uma amiga alemã e ela estava a dizer que as subidas de energia têm sido uma coisa do gás, como ela diz, não é? Pois, pronto. E está a ter consequências já, porque ela estava-me a dizer que ela é freelancer, ela estava a dizer que sente precisamente que toda a gente está a perder trabalho, ou seja, o trabalho não é está a perder, os que já tinhas, não está a surgir trabalho, as pessoas não estão-se a retrair em termos de trabalho. Já vamos a essa parte, isso vai fazer parte do podcast de hoje. Esse vai ser o grande problema, esse é o grande problema que estamos a criar na economia agora. Okay. Mas vamos chegar lá de outra maneira. Vamos chegar lá através desta coisa da inflação, não é? Que a inflação, já sabemos, não é mais do que uma perda de poder de compra. Portanto, é basicamente sabermos que amanhã compramos a mesma coisa que compramos hoje, mas mais cara. Ela é exatamente igual, não é melhor, é só mais cara. E, portanto, o nosso dinheiro está a valer menos. Isto estamos com valores agora na casa dos 10% e aquilo que os governos decidem fazer e que é a única coisa que sentem capacidade para fazer taxa de juro? É subir taxas de juro. Para quê? Repara. Para tornar o dinheiro mais caro. Nós não vamos tornar a economia maior. Não. Não estamos a criar valor outra vez. Não. Estamos só a tornar o dinheiro mais caro. Estamos só a dizer às pessoas: assusta-te e para de consumir. Está sossegado. Para podermos controlar o preço. Porque se tu deres uma machadada na procura, repara, isto já estou a ser lógico. Tu dás uma machadada na procura
para que ela seja mais pequena, tu retrais a psicologia, isto só tem a ver com psicologia, retrais as pessoas psicologicamente para que elas tenham medo de gastar. E quando têm medo de gastar, a tendência é que os preços, no mínimo, não subam. Não é que baixem, provavelmente não vão baixar tão cedo, mas que no mínimo não subam. O problema é que, repara, isto é uma ratoeira. Mas tu não estás a gerar valor. Não estás a gerar valor. Estás a aumentar a taxa de juro para retrair psicologicamente a vontade de gastar. A sensação que eu tenho é, imagina que tu tens um buraco no casco do barco, tu estás a pôr a mão, tu não estás a remendar o furo, estás a ver? Aquilo não está remendado, tu metes a mão para tentar estancar o buraco no casco, mas a água vai continuar a passar mais devagar, mas vai continuar a passar. E assim que tu tiras a mão, o buraco volta a estar lá. Sim, eu até acho que, repara, quando o buraco aqui está no lado da oferta, mas nós estamos a mexer com a procura. Certo. O que é que estamos a fazer com a oferta? O que é que está a passar? Então vamos ver o que é que está a passar. Em primeiro lugar, lembrar aqui um dado que está a enganar as coisas. Em termos de inflação anualizada, esta inflação do início do ano anualizada, estamos a falar de 16% na zona euro. Ok? Não é 10%. Não é de 8% ou um bocadinho mais. Isto, se for anualizado os últimos 3 meses, são 16%. Vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos ver se vamos para os 16% ou não. Mas este é o número. Depois, outra coisa. Estás a mexer no lado da procura. Estás a retrair a compra. Do lado da oferta não estás a fazer nada. Vamos ver o lado da oferta. O lado da oferta. Problemas nos bens escassos da energia. Uhum. Portanto, problemas a montante, não é? Como é que tu vais resolver o lado da oferta quando ainda retrais mais a procura? Isto é um jogo perigosíssimo. Queres ver o que é que vai acontecer? É que as pessoas não compram, não há estímulo de oferecer mais, logo, não é? Não há, as taxas de juros ficam mais altas, isto é um sinal ou não investimento. E há aqui outra coisa muito engraçada, que é, quem é produtor, sabes o que é que vai fazer amanhã? Vai parar. Vai parar e vai despedir. Claro. Porquê? Porque sabe que a sua procura vai diminuir, claro. Porque esse é o sinal que a economia e os governos estão a dar às empresas que estão a produzir. Parem de consumir e então eu paro de produzir. As pessoas sabem, as pessoas que vendem bens sabem que a procura vai reduzir, porque é isso que é pretendido, é essa a agenda. Então vão produzir menos e vão despedir mais. Claro. Portanto, nós estamos a criar uma bolha ainda maior de recessão que vai ter que rebentar. Não há aqui outro caminho. E é engraçado que eu tinha escrito isto, e não é só isto. E o que é que significa esse rebentar que tu disseste? Ou seja, vai rebentar e o que é que isso implica? Vai rebentar, vamos entrar numa recessão com encolhimento da economia global. Repara, anualmente existe um valor de uma economia global. Esse valor é a quantidade medida em dinheiro de bens e serviços que são produzidos. Claro. Tu, sabendo que a procura vai ser menor, tu vais assumir que o PIB de todos os países vai ter que ser menor, porque se há menor procura, vai haver menos dinheiro a circular, vai ser menor. Repara noutros problemas. Os impostos recoletados pelos Estados todos vão ser menores também. Os Estados vão ter mais problemas financeiros também, não vão ter liquidez. Repara, a dívida dos Estados, quando aumentas a taxa de juros, vai aumentar também. Claro. E o que está a acontecer na zona euro, eu tinha escrito isto na semana passada, esta parte do que vai acontecer aos Estados europeus, principalmente os Estados do Sul, que em 2010, 2011, Portugal, Itália, Grécia, que são países que entraram praticamente em default, com crises de dívida pública, que neste momento voltam a escalar, porque quando tu aumentas a taxa de juros, aumentas o endividamento. Estás a falar de uma economia grega com 190% de endividamento do PIB. Estás a falar de uma economia italiana, que é um país bonito do G7 e que é dos mais industrializados do mundo, tem 151% de endividamento público. Como é que vais resolver estilo, isto? É 151%, mas com estilo. Então, com design italiano. Pois, é assim, este design não está a correr nada bem, porque aquilo que está a ser feito a nível europeu vai castrar estas economias profundamente e vamos ter aqui novas troicas a entrarem garantidamente nos países, ou então vamos ter uma mudança de estratégia. E é engraçado. Uma não troika. Uma não troika, uma mudança nesta estratégia de... Deixa de ser vir alguém intervir, tipo o paizinho que vem pôr ordem na casa. É isso? O Banco Central Europeu estava numa política de deixar de comprar os bonds, as obrigações destes países endividados e também subir as taxas de juros e fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É engraçado que eu escrevi isto provavelmente na segunda ou na terça-feira, e na quarta-feira houve uma reunião um pouco de urgência sobre este tema. E o que é que aconteceu? Eu estou a referir-me à semana passada, a quem tiver a ouvir o podcast. O que é que aconteceu? Saiu dessa reunião, vamos ter que flexibilizar
a nossa vontade de não comprar e não injetar dinheiro nos bonds, e portanto vão ter que provavelmente continuar a comprar bonds. E aqui queria também aproveitar para deixar aqui o agradecimento ao meu amigo Rui do Discord, que me chamou a atenção para o que é exatamente isso que eles estão a fazer, porque eu nem me tinha cruzado com esta notícia, e de repente foi mesmo antes do podcast que eu fui ver qual é que tinha sido a resolução a partir dessa reunião de quarta-feira. E o que é que aconteceu imediatamente a seguir? A taxa de juros sobre a dívida italiana, por exemplo, baixou de 4,3% para 4%. Ou seja, imediatamente uma reação a dizer, ok, é que eu só estava disposto a comprar a 4,3% dívida italiana. Afinal a Europa vai ajudar, o Banco Central vai ajudar, então então relaxamos e já estamos mais confortáveis. Nós estamos num momento em que a economia tem muito pouco de real, tem muito psicológico e de jogos de psicologia. E basicamente é isto, é condicionar. Mas repara, há uma mudança de estratégia, há um entendimento claro de que a semana passada é giro, tu de vez em quando ouves um ou outro economista a dizer, não acreditem que os governos sabem o que é que estão a fazer e os bancos centrais sabem o que é que estão a fazer, porque não sabem. Não sou eu que digo isto é replicado de grandes entendidos na matéria, internacionais, e que analisam a economia mundial. E portanto o que me parece é que andamos ao sabor de reações e a corrigir pequenas coisas. Andamos aqui, isto é uma dança, e andamos aqui ao sabor da música. A música é que não está muito bonita nesta altura, não está mesmo nada bonita. Eu acho que isto é um bocado parece que temos aqui algumas instituições a fazer gaming com o dinheiro das pessoas e a fazer gaming com as pessoas. Sim. Mas isto é um clique button assim muito, isto é um clique do botão muito rápido, é um gatilho muito rápido. Não me parece que haja uma estratégia. Então parece que estamos todos a escrever em cima do lápis atrás da orelha, a técnica de merceeiro. Eu acho que é pior. Eu acho que é pior. Eu acho que estamos mesmo a improvisar. É à medida que a história acontece. Sabes aqueles jogos em que um continua a história do outro e só vê a última linha? Sim. Estamos naquele jogo em que tapamos, só vês a última linha e só resolves aquilo. Partes a partir dali, não olhas para a história. Partes a partir da última linha. E deixa-me ver o que é que eu faço com isto. E o a seguir ainda é pior. Isto não está cada vez mais longe da raiz, não é? Não está a ficar nada bonito, e eu gostava de chamar este episódio Gaming dos Governos. Gaming dos Governos. Os governos estão a jogar PlayStation, algo assim. Vamos ver. Vamos ver como é que fica. Mas eu sinto que estamos completamente no gaming. Mas então, se é improviso, ou seja, depois também há aquela coisa de isto faz tudo parte de um plano e não sei o quê. Se calhar não há plano nenhum, nem para o bem nem para o mal, não é? Porque há aquela coisa, não, o objetivo é, como ainda outro dia, foi ontem, acho que vi um meme do género, como é que eles são capazes de controlar 7 bilhões de pessoas? Depois mostram tipo uma fila de pessoas num centro comercial a andarem todas pelo sítio, o percurso determinado pelo Covid ou não sei o quê. Não é isso que estamos a falar, ou seja, se não há um grande plano, como é que, se houvesse um grande plano não havia improviso. Não, aqui entrávamos noutro nível, que é, isto pode ser parte do plano. O improviso. Deixar as coisas, colocar as coisas num estado tal. Repara, aqui vou entrar um bocadinho naquilo que as pessoas costumam apelidar de teoria da conspiração. Sim, era isso. E sendo que é importante percebermos que se damos um nome às vezes a uma coisa de teoria da conspiração, eu normalmente faço sempre uma coisa diferente também, que é dar um nome então à outra teoria, que não é a da conspiração. É a teoria da não conspiração. Será a teoria da conformidade, se calhar. Okay. Vou inventar este termo para mim, que eu gosto muito, que é o conformismo, de que está sempre tudo bem. E eu acho que às vezes não está. Mas se quisermos entrar numa lógica de que existem pessoas, corporações, entidades que estão na verdade a determinar caminhos para as coisas, o jogo é acima deste, ok? Este é o jogo dos que têm que descalçar a bota. Okay. Estamos a falar a nível governamental, não é? Não estamos a falar de ministros de países, etc. Isto é raia miúda, não é? Nessa teoria isto é raia miúda, que basicamente estão a tentar descalçar uma bota, têm uma noção de que é preciso fazer isto ou aquilo, mas andamos aqui a improvisar um bocado o gaming.
acima haverá outra coisa, que é necessário criar um reset aqui à economia mundial, criar aqui um conjunto de situações. Não é uma coisa que é The Great Reset. Existe, isso ainda é outra coisa. Eu quase que me arrependo de ter dito o reset, porque entramos aí numa teoria ainda mais específica sobre o reset global e o reset à humanidade. Eu não queria entrar nessas coisas. Podemos algum dia fazer um especial sobre isso. O nome... Existe de facto o grande reset. Mas aqui em termos de quem são marionetes de quem, não é? Quem manda em quem, claramente sabemos hoje, acho que não é novidade para ninguém que ouça o Bitcoin Talks há algum tempo, não será novidade para ninguém que existem, vamos dizer, organizações acima dos governos. Eu acho que isto já é mais ou menos percebido. Existem pessoas, corporações, empresas que estão acima do poder governamental. Sim. Eu acho que isto não é muito difícil de encaixar, de aceitar. E temos visto isso. Há algumas entidades a comportar-se acima dos governos e os governos a respeitar essas entidades multinacionais. E portanto, pronto, a partir daqui depois pode-se construir o que quisermos. Quer dizer, podemos ir investigar o que for e tentar perceber o mundo de outra maneira. Mas parece-me que se respeitarmos estas regras, elas são mais ou menos previsíveis, não é? Aquilo que aconteceu na pandemia, repara, há 2 anos atrás, quando se decidiu que íamos todos fazer lockdowns, era líquido para nós, pelo menos para mim, que na altura falei disso, era mais do que líquido, que havia consequências a este nível da economia global. Parar a economia global, claro. Íamos pagar faturas altíssimas 2 anos, 3 anos à frente. Nós não pagamos a fatura no momento, claro. Pagamos 2 a 3 anos à frente. E, portanto, é importante perceber isto. Se pararmos de cultivar, isto é simples, é agricultura. Sim. Se pararmos de cultivar há um ano... Não vai nascer nada. Este ano estamos ótimos, porque estamos a comer o grão do ano passado. Mas daqui a 2 anos já não há reservas e já não plantámos nada naquele ano. Portanto, meus amigos, isto não chega para todos, não é? Portanto, isto é simples. E, aliás, ao nível da crise dos fertilizantes, deixa-me dizer-te que é exatamente isso que acontece. Mais uma vez, os fertilizantes estão a 2, 3 vezes o preço, se for preciso. Ou vai ser essa a tendência, aumentarem de preço significativamente. O que é que as pessoas pensam que o agricultor vai fazer hoje, que não tem mais dinheiro? Porque não vai usar fertilizante. Vai usar menos, de certeza, não é? Sim. Vai usar 2/3. Conforme ele aumenta, vai usar 2/3, vai usar 1/3. Logo a produção vai ser mais baixa. A produção vai ser mais baixa. Isto não se vai ver agora. Isto vai se ver nas conservas de daqui a 2 ou 3 anos, etc, etc. A cascata não é imediata, porque se fosse nós reagimos mais rápido. A cascata é lenta. E depois, de repente, parece que está tudo bem. Não está nada tudo bem. Há muito tempo que não está tudo bem. Isso é a mesma coisa que se fala sempre quando é para poupar para o futuro, não é? As pessoas preferem ganhar agora do que ganhar mais no futuro, não é? Aquela de... Antecipar os lucros. Sim. Normalmente os mercados financeiros antecipam os problemas. É isto que acontece. Sim. O mercado financeiro antecipa. Quando achamos que a taxa de juros vai subir, as ações caem. Claro. Isto é imediato. As pessoas que investem são normalmente as pessoas que mais percebem o que é que vai acontecer. E muitas vezes, erradamente, chama-se isto de especulação. Não. Às vezes não é especulação. É atenção. Às vezes é antecipação. É sabermos que a economia mundial vai contrair e, portanto, isto não está para brincadeiras, não está para expansão. Mas até que ponto é que essa antecipação não é quase o mecanismo que faz com que a coisa aconteça? Claro, essa é a questão. Até que ponto, por exemplo, é que tu aumentas as taxas de juros, exageras na receita e contrais de tal maneira a expectativa das pessoas sobre os tempos que aí vêm que provocas o que provocas é a recessão. Tu vais acelerar a recessão. Repara que isto, quando eu estava a falar disto, queria só colar para garantir que isto fica lá. Quando tu dizes que a procura vai cair e as empresas começam a despedir, o que estás a fazer é acelerar a recessão. Portanto, não há aqui segredos. É isto que vai acontecer. Só há segredos nisto para quem não estiver atento ao que se está a passar. O que é que é importante? Isto é uma repetição do que tivemos há 11 anos atrás, não é? Que é com a crise de 2010, 2011, em que tens uma crise de dívida pública aliada a uma crise de expectativa de recessão. E não se ache, e provavelmente a conversa que anda aí é essa, não se ache que isto está relacionado exclusivamente com esta guerra agora. Esta guerra agora, preparem-se, porque mais uma vez vai ter consequências daqui a 1 a 2 anos.
Claro que há consequências imediatas em expectativa, mas... Ok, mas nós estamos agora a sofrer as consequências do lockdown. Nós estamos agora a sofrer consequências do lockdown e desta expectativa de que a economia vai correr mal e também a usar os instrumentos atuais a agravar a situação do lado da oferta, porque o problema vai estar do lado da oferta, não vai estar do lado da procura. Repara, do lado da procura há uma coisa gira e eu quero só deixar isto ao de leve porque não quero que tome demasiado tempo no nosso episódio, mas há uma coisa também muito relevante. Cada vez que há uma pandemia, historicamente, vamos olhar para trás, e eu acho que a única forma de nós podermos fazer algo de inteligente é olhar para o passado para aprender com as coisas que aconteceram no passado. Sempre que há uma pandemia ou que há uma coisa deste género global, normalmente altera o consumo. Para baixo. O tipo de consumo a nível mundial. E não se ache que as pessoas em 2022 vão estar a consumir exatamente o que consumiam em 2019. Não vai ser a mesma coisa. Ainda não é claro. Quando olharmos para a história vai ser claro. Neste momento ainda não é claro. Mas, repara, as pessoas, até em Portugal, eu não sei qual é a percentagem de pessoas que em Portugal está em teletrabalho, mas nos Estados Unidos existe uma percentagem muito alta de pessoas em trabalho remoto. O trabalho remoto, estamos a falar de 1/3 às vezes em grandes cidades. Isto é uma alteração muito grande nos hábitos de consumo. Sim. Muito grande. As pessoas não querem as mesmas coisas. Mesmo em supermercado. As pessoas não vão fazer a mesma fatura de supermercado. Vão alterar coisas. Ok? Para não falar de que altera consumos a nível de energia, de combustíveis e etc. Estas pessoas não vão consumir as mesmas coisas. O mercado ainda não percebeu. Tu vais ao grande mercado e ainda está a oferecer a mesma coisa. Mas as pessoas estão a querer consumir coisas diferentes. Estão a precisar de outras coisas para a vida delas. E, portanto, isto também altera... isto é uma alteração do comportamento do consumidor. E não está refletida ainda no mercado. Portanto, provavelmente... O mercado é mais lento que a alteração da vontade, não é? Sim, provavelmente estamos ainda a precisar de fazer essa adaptação também. E isto é outra ideia engraçada. Mas isso vais ter que mudar as linhas de produção, não é? Não é uma coisa fácil. Sim, basicamente, o último nível disto é as prateleiras dos pontos de venda oferecerem produtos diferentes, estarem lá coisas diferentes do que estava ontem, não é? Ou mais quantidade deste e menos daquele, porque afinal as pessoas já não querem aquilo, querem aquilo. Portanto, as zonas nobres das lojas tenderão a poder mudar nos próximos tempos. E eu acho que isso vai acontecer. Para não falar do consumo online, que é uma coisa que é um comportamento do consumidor e que se alterou profundamente durante o tempo da pandemia e que muitas vezes não se volta a alterar. Muita gente começou a comprar muito online, isso em Portugal notou-se mais. Eu não sei se as pessoas vão deixar o online na proporção em que entraram. Eu acho que não. Acho que não. Podem reduzir um bocado e voltar a fazer mais compras normais na loja. Não acho que vá voltar aos mesmos números. Também não acredito. Haverá estatísticas disso que podem comprovar ou não o que estamos aqui a dizer, mas isto é meramente on the fly, como dizem os americanos, não é? Eu estou a dizê-lo sem ter olhado para os números, não me parece que esteja errado. E pronto, eu acho que isso é outro ajuste interessante de fazermos. Agora, a pergunta é, para muita gente, então quando é que isto acaba, não é? Quando é que esta inflação chega ao topo? No fundo é quando é que chega abaixo. E que topo é que é esse? Sim, quando é que isto está o mais mau possível, não é? Quando é que a curva inverte? Quando é que vai depender de muita fundo? coisa. Ninguém pode dizer, é daqui a 3 anos, é daqui a 5 ou é daqui a 10. Não sabemos. Pois, porque temos aqui um outro dado que é relevante, que é o aumento do custo dos recursos e das matérias-primas. Pronto. E isto... Não mudando isto, não há forma de mudar a tendência inflacionária. Se continuarmos a dizer que os bens, a montante dos bens que consumimos e do nosso comportamento de vida são escassos e que são mais caros, nós não vamos conseguir inverter uma tendência de aumento de preços. Claro. Sim, se a energia, né, que é uma das coisas que tu já referiste, está a montante de tudo o que nós consumimos. Sim. Se a energia não baixa, nada vai poder baixar, não é? Isso não vai baixar, aquilo que tu estavas a dizer, também os produtores também vão desinvestir, não vão aumentar a produção. Não aumentou a produção, também, lá está, despedem pessoas, há menos poder de compra, também há menos procura, mas também não há nada para oferecer porque não há produção.
Não estou a ver isto muito famoso. Pois não. Tudo isto, aliado a esta dificuldade de moeda, parece-me, para terminar só aqui com um ponto positivo, parece-me uma situação bull para considerarmos a Bitcoin como uma moeda, como uma reserva de valor, porque na verdade esta moeda não vai servir a ninguém. Esta tendência económica, esta abertura do jogo, porque na verdade estamos a começar a mostrar às pessoas o jogo, não é? Que é, olha, vamos ter que subir a inflação, agora a inflação vamos ter que controlá-la com a taxa de juros, e agora as pessoas começam assim, espera aí, que a minha vida só vai para pior, meu. Sim. Como é que isto se dá? Como é que isto se resolve? Esta moeda não me serve. Ok, nesse sentido. Estás a ver? Se a moeda não serve às pessoas, e se isto começar a ficar cada vez mais transparente, eu não estou a ver como é que... Mas com a quantidade, como tu próprio disseste, de contra-informação que ainda existe, de, como tu dizes, a conversa dos jantares, de, pois, mas isso também está sempre a cair, não é? É verdade. Como é que, se a conversa, se o guião é, mas isto está sempre a cair, tu pensares assim, aquela não funciona, mas a outra também não. Ok. E as pessoas pensam, alguém que faça uma terceira coisa, não é? Pode ser, essa seria a reação, seria a reação em consequência, não é? Mas eu acho que não estamos a analisar os dados todos quando fazemos isso, não é? Porque uma coisa é tu teres uma moeda que é gerida por um conjunto de pessoas que decide que aquele é o caminho e que é aquilo que deve fazer com a moeda. Sim. Outra coisa é uma moeda cujas regras foram criadas à partida e que não mudam só porque as coisas estão difíceis agora. Mas as pessoas sabem isso. É porque a questão que eu pergunto é, nesses jantares, a pessoa que diz, mas está sempre a cair, sabe os princípios por trás da Bitcoin? Não sabe. Cada vez mais sabem, não é? Eu não sei se será assim. Eu tenho visto cada vez mais gente a dizer aqueles princípios básicos sobre a Bitcoin, que é, isto não é só sobre a Bitcoin ser boa, é sobre o dinheiro ser mau. Ok. E quando, repara, aliás, no livro eu não fiz outro caminho, e esta semana alguém me recordou este raciocínio. Eu, para explicar a Bitcoin, neste livrinho que está aqui, do Bitcoin, em 2018, quando foi publicado, eu tive que explicar o dinheiro, como é que funciona e quais são os problemas que temos com o dinheiro. Claro. Fica mais fácil do que em 2018. É mais fácil agora as pessoas começarem a perceber o que é que está mal com o dinheiro do que era em 2018. E também para o próprio Satoshi Nakamoto foi mais fácil em 2009, quando houve a crise da dívida e o subprime e etc., percebermos que havia um problema com o dinheiro e lançar a Bitcoin. Certo, mas agora estava a pensar se o Satoshi lançou uma moeda na crise de 2009, até que ponto é que não se estão a criar as condições para surgir um novo Satoshi e uma nova Bitcoin? Ok. Totalmente aberto a essa possibilidade e atento. Se a Bitcoin se estragou e já não consegue resolver esse problema, vamos a isso, venha uma coisa nova, porque na verdade isto não se trata de sermos aqui maximalistas de Bitcoin. Não é isso. E querermos dizer que já falámos aqui muitas vezes disso, isto não é a última Coca-Cola, é a melhor Coca-Cola hoje, parece-nos ser. É plano B. Surgindo uma coisa melhor, vamos a isso. O que me parece é a Bitcoin não perdeu nada do que tinha. Agora, acontece que temos aqui uma reação também ela psicológica ao mercado global, mas repara, mesmo este ciclo da Bitcoin é previsível dentro daquilo que Bitcoin tem feito ao longo dos anos. Tu tiveste picos, é que também não vamos achar que o valor da Bitcoin o ano passado era os 50 ou 60 mil dólares a que estava, e que se falava, porque se calhar ainda não era, se calhar era um valor na casa dos 30 e agora ficámos assustados e tal, vamos aos 20 e depois se calhar voltamos para o valor que seria. Mas na verdade, se olharmos para trás, o ciclo de 4 anos da Bitcoin continua-se a respeitar. Mais uma vez, depois do halving, atingiu o seu valor mais alto. Isto aconteceu em 2013, 2017, 2021. Que são imediatamente a seguir aos halvings. O próximo halving é 2024. Continua a ser expectável que 2024 final, 2025, seja provavelmente, novamente, um pico do valor da Bitcoin. Vamos ou não chegar lá dessa maneira, não sei. Não sabemos. Agora, deixo uma dica, se calhar até... Não sei se tens alguma pergunta ou algum tema que quisesses puxar, mas deixava aqui uma ideia
de que o valor ao qual se está a trocar hoje Bitcoin é um valor próximo do custo de mineração. Ok. O que significa que estamos a fabricar uma coisa e a trocá-la ao preço de fabrico. O preço de custo, como Ao se preço costuma de dizer. custo. O que É um bom negócio. parece-me que entrar em dumping não é muito fácil. De repente o valor ficar muito tempo abaixo do custo de fabrico. Porque, repara, quem está a minerar tem que ser remunerado. Pode não ser hoje. Pode não ser hoje, tem que ser amanhã. E se a expectativa for muito para baixo, essa pessoa vai parar de minerar. Portanto, não me parece muito praticável que seja fácil. E o que é que pode impedir uma pessoa de parar de minerar? Ou seja, o que é que pode parar essa descida? Porque no momento em que a pessoa parar de minerar, vai continuar a descer. Não, no momento vai em começar a subir, sim. Vai começar a subir o custo. Sim, subir Portanto, o custo. Mais raridade na Bitcoin. Mais raridade, o valor terá tendência a subir. Tendência a subir, porque vai-se gerar menos Bitcoin a cada ano. Mas aí depois, assim que se voltar a subir, a pessoa volta a ligar a máquina. Eventualmente, o que é uma boa, é um bom autoajuste. É isso, é um bom mecanismo. Do valor da moeda. Que é, quando ela se remunera, é uma arbitragem que estamos aqui a fazer através da criação de moeda. Claro que diferente. E as pessoas podem agora dizer, tá bem, então com o dinheiro é o mesmo que estão a fazer com euros e dólares. Não. Mais ou menos. Porque uma, só vão existir 21 milhões dessa. A outra é infinito. É enquanto quiserem. O que é que acontece quando divides a economia de um país por infinito? Dá zero. Matematicamente dá zero. Não é? Qualquer número dividido por infinito dá zero, tendo para zero. Portanto, temos zero se acharmos que vai para infinito. Em Bitcoin não. Vais dividir por qualquer número até ao máximo de 21 milhões. Portanto, não estamos a falar do mesmo bem nem da mesma coisa. Mas pronto, queria terminar só com esta ideia relativamente positiva de que em termos de cripto, podemos não ver o valor hoje a acontecer, podemos estar preocupados, podemos estar assustados. Para muita gente pode ser uma oportunidade de entrada ou não. Não quero minimamente que as pessoas achem que isto é um convite a entrar em Bitcoin porque está em saldos, porque está barato. Eu não gosto muito dessa conversa. Às vezes entre amigos até podemos relaxar e dizer estas coisas. Eu acho que quando estamos a fazer aqui um episódio público e para qualquer pessoa, que nada garante que nos ouviram este tempo todo, não é? Sim. Não é fácil dizermos esse tipo de afirmações. Eu não sei se vai cair muito mais. Eu não sei se vamos chegar a 10 mil ou a 6 mil em valor. Ok? Não há promessas nisso. Agora, é esta limpeza de casa, é esta a situação global e parece-me que as pessoas estão mais preparadas para entender. Agora, se a Bitcoin está na moda... não, acho que na moda já não está. Acho que não está na moda. Moda não é. Acho que vai entrar na moda como entrou em 2020. Acho que, eventualmente, se cumprirmos aquilo que é suposto cumprir, vamos ter aqui a tal limpeza de casa, os protocolos vão ficar mais sérios, a quantidade de criptomoedas credíveis vai ser maior, muitas vão falir porque na verdade eram só especulação. Então será isso os processos de Luna, são essas limpezas de casa? Eu falei no Luna como há de haver outros projetos que neste momento estão a cair, não é? Eu acho que sim. Eu acho que estamos numa total limpeza de casa. Acho que sim. Agora não quer dizer é que injustamente também não se limpe casas que estavam bem, não é? Vai sempre acontecer injustiça. Tu tens neste momento, por exemplo, o Ethereum valorizado muito por baixo, está num turbilhão de ideias com medo sobre até a própria cripto. Sim. Medo da economia global, medo sobre cripto, medo do proof of stake. Quer dizer, isto é um momento muito chato para se fazer uma conversão das bases. Sim, não, é assim, como é que é o Buterin, Vitalik. O Vitalik, ele agora é que aquilo, o processador dele, da cabecinha dele deve estar a 2000%, porque se ele já tinha dúvidas relativamente ao Proof of Stake, como nós falámos no outro episódio, agora com a economia global a ir para este caminho, a coisa não facilitou. Não, as coisas não estão fáceis. Epá, financeiramente, eu acho que temos que assumir isso e se calhar esse é o grande sum-up da coisa. As coisas não estão fáceis em cripto, mas as coisas não estão fáceis no mundo real. A verdade é que o valor neste momento está posto em causa e por isso os preços estão todos em baixo. De tudo. Os preços das coisas estão em baixo. Menos os preços do nosso consumo.
que são as coisas que precisamos de comprar, o que é extremamente desagradável. Verdade. Portanto, reforçar como o TPC, cuidado com os investimentos mais do que nunca. Cuidado com o risco. Não tentem recuperar as perdas deste último ano. Às vezes o melhor é estar quieto. Pelo menos não se faz uma asneira pior, não é? As coisas estão de facto a cair de valor. Não há pressa. Acho que temos de estar atentos e estar a avaliar onde é que as coisas vão mostrar inversão. Não temos pressa, não devíamos ter pressa de ver a inversão já em algum lado. Isto vai ser improvisado. Nós vamos estar totalmente biased a querer ver a nossa salvação em alguma coisa que já inverteu. Sim. Calma. Sim, como outro dia um primo meu, estávamos a falar e ele disse, aí bem, a Bitcoin subiu quase 13% esta noite. Eu assim, está bem, mas o que é que isso quer dizer? Não quer dizer nada. Calma. Exato. Calma. Não estou a ver que vai inverter tão rapidamente quanto seria. Sim, mas ela bom. tinha batido para aí nos 18, claro que depois subiu 13%, óbvio. Sim. É mais fácil subir 13 sobre 18 do que subir 13 sobre 25 ou sobre 30. Claro. As variações ficam maiores face ao valor global, não é? Dizer assim, subiu quase 13%, está bem. Não, eu acho que não devemos ter pressa de sair desta dificuldade. Agora, a vida, isto é quase, eu que que estava a pensar, às vezes temos a tendência de acelerar processos de lesão, não é? Uhum. E às vezes depois até começamos a andar mais depressa, mas no dia em que começamos a querer correr, a lesão ainda lá estava. Sim. Se calhar agora é mesmo sarar a lesão, tentar... As coisas vão demorar tempo, porque isto tem a ver com muito mais do que só cripto, não é? Também se cripto não reagisse ao mundo... Não estava neste mundo. Também era um bocado estranho. Sim. Eu acho era natural. Um mundo à parte. E com isto nos despedimos, não é? Se calhar até para a semana, já sabem. Continuam abertas inscrições para o nosso Discord com a anuidade de €1 por semana, portanto 52€, onde todos os dias nessa comunidade vamos estar a falar sobre cripto junto com outras pessoas desta comunidade. Eu acho muito importante que eu até gostava de endereçar este convite especialmente a quem nos ouve há mais tempo e tem mais intrínseca esta atitude de Bitcoin Talks, esta paciência, este comportamento mais de longo prazo, esta ideia, porque é disso que vamos estar a falar. Não quero trazer pessoas para a comunidade que achem que vamos estar a falar de trading, do dinheiro, do valor de ontem, do preço da amanhã. Não é disso que vamos falar, não vamos falar de riqueza no curto prazo. Portanto, gostava que este convite fosse endereçado às pessoas que querem mesmo este tipo de conteúdo. Vamos falar das notícias das coisas, como é óbvio, temos vindo a discutir o que é que aconteceu em Celsius, pump and dump que possa haver em Celsius, todas estas coisas vão sendo faladas ao longo da semana e, portanto, é um bocadinho de Bitcoin Talks todos os dias. E que é a nossa forma de trabalhar, basicamente. Certo. De resto, inscrições também estão abertas para o curso. Quem quiser já sabe. O livro continua também disponível para quem não tenha lido. Engraçado que muitas pessoas até entraram no Discord e até se calhar já tiraram o curso e agora vão comprar o livro. É giro. É o contrário. De alguma maneira, e repara, e tem um efeito. Passado uma semana, a pessoa está ali a comentar coisas do livro de forma diferente do que comentava há dias atrás, porque há sempre uma aprendizagem, e isso é giro. Certo, e são ângulos diferentes, não é? O assunto é o mesmo, mas embora sejas tu, também, tu escreveste o livro em 2018, o curso é de 2020, sim. Não é? Sim, as bases, eu acho, as bases continuam no livro, e é engraçado ver que nestas alturas de crises, o livro, apesar, é giro ver, o livro vende mais quando os valores da Bitcoin estão em alta. Claro. Engraçado. As edições esgotavam mais rapidamente. Mas é na baixa que as pessoas precisam mesmo de ler o livro. Sim. Porque é ali que está a resposta e a compreensão para podermos continuar a perceber que Bitcoin não perdeu valor só porque estamos numa recessão. E não se esqueçam que há um código de desconto no episódio. Sim, é verdade. Neste episódio temos um código de desconto que não é só para estes livros, é também para outros livros. Como site. Por exemplo o almanac está aqui do Naval Ravikant. Sim, exatamente, temos aqui. E portanto aproveitem também o código de desconto que está em todos os episódios da temporada, e para a semana cá estamos com mais notícias e com mais investigações sobre o mundo cripto. Pum. Adeus, até para a semana. Até para a semana.